Olá, estamos aqui para mais um vídeo de Netflix com Marinão, aquele vídeo onde eu compartilho as coisas que eu tenho assistido na Netflix. Este mês, como é outubro, eu pensei em fazer alguma coisa relacionada com filmes de terror, já que é o mês do Halloween. E olha, o catálogo da Netflix de terror não é assim maravilhoso. Muitos dos meus favoritos do gênero não estão presentes no catálogo, então eu acabei assistindo muito, mas muito filme. Eu dei meu melhor, mas faltou filme, então eu até tive que, aumentar minha busca só de terror para também suspense e thrillers, senão esse vídeo teria, sei lá, 5 minutos. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro título de hoje é Mindhunter, uma série nova da Netflix. Estreou nessa sexta-feira e quem me segue no Instagram deve ter visto que eu madruguei. Na realidade eu nem dormi, eu fiquei acordada esperando até as 4 da manhã, que era o horário que os capítulos entravam no ar no catálogo. Bem louca, mas é que eu tava super ansiosa desde que eu soube que essa série tava em produção, eu tava acompanhando tudo, porque é bem o tipo de coisa que me interessa. Mindhunter é um projeto do David Fincher, que é responsável por filmes maravilhosos como Clube da Luta, Zodíaco e Seven. Cara, Seven foi um dos primeiros filmes nesse estilo que eu assisti e acho que dali vem muito da minha obsessão com o tema de assassinos e pessoas doidas. Sem contar o Brad Pitt, de cavanhaquezinho, cabelo mais curtinho, interpretando um policial. Boas recordações. Sobre o que é a história? Então, essa história ela é baseada num livro. O livro chama Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers. Ele foi escrito pelo John Douglas, um cara que trabalhou no FBI. Bem na década de 70, uma década que teve, por exemplo, Charles Manson, teve Son of Sam, teve o Ed Kemper, teve uma sucessão de serial killers. E naquela época não existia nem o termo serial killer, que é um assassino que mata pessoas em sequência. E eu acredito que o personagem principal da série, então o Holden, eu acho que ele é baseado no John Douglas, e na série ele é um agente que quer dar o seu melhor. Ele é aquele cara que quer ir além, sabe? Tipo, ele não quer dar 100%, ele quer dar 150%. E ele se interessa muito por psicologia, ele quer entender como é que funciona a mente de um assassino para tentar prevenir que outros crimes aconteçam, ou então para conseguir chegar nesse cara antes que ele mate mais gente. Só que naquela época o pessoal da FBI tava se lixando pra psicologia. Pra eles a pessoa já nasce ruim, faz umas bandidagens, eles prendem o cara e acabou, fim de conversa. E essa série é legal porque ela mistura ficção com realidade. O Holden, para entender melhor a mente de um assassino, ele começa a entrevistar serial killers. E esses caras que ele entrevista, todos eles existiram ou ainda existem. Um deles, por exemplo, é o Ed Kemper. O Ed Kemper ainda tá vivo até hoje, tá preso, ainda bem. Tudo que acontece, tudo que falam dele nessa série é verdade. Ele realmente matou o avô e a avó quando ele tinha 15 anos. Aí ele foi internado, conseguiu convencer o médico de que ele estava bem, foi liberado com 20 e poucos anos. Começou a matar um monte de aluno, um monte de estudante de colégio, de universidade. E no final ele realmente matou a mãe dele, cortou a cabeça dela e depois fez coisas horríveis com a cabeça. E em cenas do Holden com o Ed Kemper, tem momentos que o personagem fala palavra por palavra o que o Ed Kemper da vida real falou em alguma entrevista. Isso eu achei muito legal porque eu acho que eu já comentei por aqui, certamente já comentei por aqui, que eu gosto muito de escutar podcast sobre crime real, sobre serial killers. E não faz muito tempo eu escutei 2 episódios sobre o Ed Kemper, que essas entrevistas são mencionadas, então, tipo, aquilo ainda tava fresco na minha cabeça. Quando ele começou a falar, eu disse, meu, é palavra por palavra do que o cara realmente disse. E é uma série que trata de um tema super violento, mas tu não vê exatamente violência. A violência tá nos diálogos. É meio pesadinho e o primeiro episódio, ele é um pouco lento, mas é lento pra apresentar os personagens, pra dar o contexto todo. E depois só vai melhorando, melhorando. Assisti tudo em, sei lá, menos de 48 horas. Comecei na sexta-feira, sábado à noite já tinha terminado os 10 capítulos. E agora mudando para filmes, teve um que tava na minha lista há um tempão, que eu tinha lido em algum site, que era bacana, era um thriller interessante, e aí finalmente resolvi assistir, chama The Invitation. E esse filme tem, primeiro, cosplay do Tom Hardy. Sério mesmo, o ator eu ficava toda hora pensando, gente, mas é o Tom Hardy? Não é o Tom Hardy? Não é possível. Não é o Tom, é outro cara muito parecido, mas também gatíssimo. Tem também o ator que interpreta o Dario, em Game of Thrones, não sei se vocês lembram dele, mas ele era a pegadinha da Khaleesi, que ela dá o pé na bunda quando se muda de vez pra Westeros. E esse filme começa bem devagar, demora um pouco pra engatar, mas eu achei a história bem interessante e eu fiquei realmente presa do início ao fim, apesar de ser um pouquinho mais arrastado. O filme é sobre uma festa, sobre um reencontro de amigos e reencontro de um casal que passou por uma tragédia horrível.
Então começa com o ex-marido a caminho da festa, ele tá com a nova namorada dele, eles estão comentando sobre como a esposa dele simplesmente sumiu, ou melhor, a ex-esposa dele sumiu por 2 anos e agora do nada ela volta e resolve dar essa festa pra reencontrar todo mundo. Ele tá achando aquilo tudo meio estranho, mas ele vai à festa igual. E a festa é na casa onde eles moravam juntos. Então, quando ele chega na casa, ele vai entrando e vai se lembrando de coisas. E aí a gente vai entendendo qual foi a tragédia que aconteceu com eles. E aí, quando rola o reencontro, ele fica super desconfiado de que tem alguma coisa errada acontecendo. Primeiro que a ex-esposa dele tá assim: nunca estive tão feliz na minha vida. Tudo é ótimo. Então ela tá agindo de um jeito diferente, ela tá meio esquisita. O novo namorado dela também é meio esquisito. Ele começa a notar pequenas coisas e começa a ficar cada vez mais desconfiado. E o negócio todo do filme é que tu não sabe se é tudo coisa da cabeça dele, se ele tá ficando doido, ou se é verdade, ele tem realmente razão pra estar tão preocupado. Gostei, não tinha grandes expectativas e achei o filme bem legal. Próximo filme é o filme que começou esta coisa toda, estilo terror. Chama Jogo Perigoso e ele é baseado numa história do Stephen King. E a história é o seguinte: um casal que não tá se dando muito bem resolve ter um fim de semana romântico numa casa no campo, mais afastada. Ela leva lingerie nova, ele leva algemas e Viagra. E a primeira parte do filme é incrivelmente constrangedora, porque são aquelas duas pessoas que já não tem mais aquele um pelo outro, tentando acender a chama do amor e não tá rolando. O marido, ele prende a esposa com as algemas na cama e aí ele tem um treco. O meio do filme, o miolo do filme é ótimo, porque ela tá presa nesse lugar remoto, ela pode passar o dia inteiro gritando que ninguém vai ouvir. E aí ela começa a ter conversas com ela mesma e com o marido morto sobre o que fazer. E esse filme me deu alguns bons sustos, porque ele explora uma das coisas que mais me dá medo na vida, que é sombras na escuridão. Não vou dar mais detalhes do que isso, porque eu não quero estragar o filme pra ninguém. Mas é assim, gente, se eu acordar no meio da noite, vocês podem ter certeza que eu não vou abrir meu olho. Graças a Deus eu tenho uma tomada não, um interruptor do lado da minha cama, que de olho fechado eu só faço assim, ligo a luz. Aí sim, eu penso em abrir meu olho e levantar. Essa coisa da pessoa cruzar o apartamento sozinha no escuro pra pegar um copo d'água não existe na minha vida. Tenho pânico dessas coisas, então como o filme também tem um pouco disso, não vou mentir. Tive pesadelos. Então ele é um filme que tem, assim, alguns bons sustos, tem uma cena nojentíssima, horrível, e também tem uma das sequências mais desconfortáveis da vida. É uma sequência de um flashback que a personagem principal tá tendo, e é tão desconfortável, mas tão desconfortável que eu tive que passar pra frente, porque não aguentei. Um Jogo Perigoso, ele começa de uma maneira meio constrangedora, o meio é bem legal, e o final, ele vem num ritmo bem diferente do que foi todo o resto, então achei um pouco esquisito, mas eu não cheguei a achar ruim. E por fim eu tenho que falar de O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme maravilhoso, de altíssima qualidade do cinema argentino, vencedor inclusive do Oscar de filme estrangeiro uns anos atrás, merecidamente. Esse filme eu já vi várias vezes e eu ainda não tinha comentado com vocês aqui, mas vale a pena. E ok, não é um filme que vai te dar susto nem nada, mas dá pra dizer que é um suspense. O que é a história? Bom, pra início de conversa, temos Ricardo Darín, aquele homem maravilhoso. E a história é a seguinte: Benjamin trabalhava pra justiça, aí ele se aposenta e resolve escrever um livro. E o tema do livro é um caso que aconteceu 25 anos atrás. É um caso de estupro e assassinato bem brutal de uma jovem recém-casada. E ele foi encarregado do caso, ele estava meio a contragosto, mas aos poucos ele vai ficando cada vez mais obcecado com essa história. Umas pessoas são presas por esse crime, mas ele sabe que essas pessoas não são realmente culpadas, ele tem um instinto que aquilo lá tá errado, e aí ele começa a investigar até achar um novo suspeito. É um filme que vai e volta no tempo, então ele tem flashbacks na década de 70? Acho que é na década de 70 que acontece o crime. E também nos dias de hoje, do Benjamin relembrando. E eu gostei porque tem suspense, tem investigação, tem ação, inclusive uma cena no estádio de futebol que é incrível, ela foi feita toda numa tomada só, é impressionante. E também tem, acredite ou não, romance. Um romance bem bonito. É muito bom, o filme tem mais de 2 horas, mas passa assim voando, porque tu fica realmente bem presa à história. Tu quer saber o que aconteceu, se vai ter um desfecho, se não vai ter um desfecho. Amei, é muito joia. E é isso, estas são as minhas indicações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já tiver assistido qualquer um desses filmes ou Mindhunter do amor, por favor comenta aqui o que achou. Um beijão, gente, até a próxima. Tchau, tchau!